Bom dia, gente! E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, pelo menos eu acho, eu gosto bastante desse assunto. Hoje falaremos sobre ácidos nucleicos. A gente vai falar aí sobre DNA e RNA. Então a gente continua aqui no assunto de bioquímica celular. O assunto de ácidos nucleicos está dentro aqui do assunto de bioquímica celular que faz um tempo que a gente está trabalhando. Então aí, como sempre, eu vou deixar aqui para que vocês possam se localizar na apostila. Estamos na apostila 3, módulo 7, página 264. Como eu já dei um spoiler aqui, minha primeira pergunta era para vocês: quem são os ácidos nucleicos? Mas eu acabei de responder na verdade, né, gente? Os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA, os famosos DNA e RNA. A minha próxima pergunta para vocês é a seguinte: qual é a importância dos ácidos nucleicos? Para que eles servem? Pode até ser que vocês não se lembrem, mas a gente já falou sobre isso, gente. Quando a gente falou lá sobre célula, a importância está escrita aqui, ó, bem grande para vocês se lembrarem. É hereditariedade. Tem escrito lá no DNA, gente, todas as características do ser vivo. Tudo isso aqui que está escrito. Então a gente tem aqui as características físicas, fisiológicas, ou seja, como o organismo funciona, as bioquímicas e até comportamentais. A gente tem tudo isso lá descrito no DNA e essa é a importância dos ácidos nucleicos, a hereditariedade. Importante essa palavra aí. Agora falando sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, eles são constituídos por quais elementos químicos? Tá aqui, ó, aquela diquinha que eu sempre uso para vocês se lembrarem do chão de compostos orgânicos. Então a gente tem aqui bastante carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo também, que a gente não via muito antes, mas agora o fósforo também entra. Então esses aqui são os elementos químicos que constituem os ácidos nucleicos, sendo então compostos orgânicos, assim como os carboidratos, assim como os lipídios, assim como as proteínas e as enzimas. E aí, de novo, eu volto com aquela história de monômero e de polímero. Que monômero aqui é uma bolinha pequena, e quando a gente junta várias bolinhas pequenas, a gente tem uma substância grande, lá uma molécula bem grande, chamada de polímero. Aqui no caso dos ácidos nucleicos, gente, o nome desse monômero aqui é nucleotídeo. Também é importante, muito importante que vocês saibam esse nome. Então, aqui o monômero dos ácidos nucleicos é chamado de nucleotídeo. Mas ele não é, deixa eu voltar aqui, ele não é uma bolinha sozinha. Ele não é assim tão simples. Cada nucleotídeo é formado por 3 partes diferentes. Aqui embaixo, então, gente, eu trago para vocês uma representação aqui do nucleotídeo e das 3 partes que constituem ele. É importante que vocês saibam aí o nome das 3 partes, muito importante, aliás. Então, aqui a primeira parte, a gente tem um fosfato, um grupamento fosfato, é aqui o primeiro da lista. Depois a gente tem a pentose, que é esse rosa aqui, que é um carboidrato de 5 carbonos. Também é importante que vocês se lembrem quantos carbonos são. Como o próprio nome diz, de pentose, penta, 5 carbonos. E a última parte é aqui a nossa base nitrogenada, que está aqui representado nesse esquema aqui, que sim tem um nitrogênio na sua constituição, como o próprio nome diz. Como sempre eu faço, agora a gente vai comparar aqui desse esquema simplificado para o que é de verdade o nucleotídeo. Vamos lá então, por partes. Primeiro a gente tem aqui o nosso fosfato. Vocês podem identificar aqui nosso nucleotídeo de verdade. Vocês podem notar que tem um fósforo aqui central. Quando vocês encontrarem o fósforo, vocês vão conseguir identificar o fosfato, sem contar que ele fica na ponta também. E aí no meio a gente tem a nossa pentose, o nosso carboidrato com 5 carbonos, aqui nessa representação, e aqui essa parte aqui do nosso nucleotídeo. E por último, a gente tem a nossa base nitrogenada, que aqui na representação de verdade, a gente também tem um escrito base, não está escrito ali a fórmula química dela. Por que que não está? Porque a gente pode ter diferentes bases nitrogenadas. Os ácidos nucleicos, na verdade, têm 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas, que são essas daqui. A
A gente tem a adenina, a guanina, a timina, a citosina e a uracila, mas a gente vai falar certinho sobre elas depois. Por enquanto, a gente só chama de base nitrogenada sem dar um nome. E agora, até então, a gente estava falando aqui do nucleotídeo, mas como a gente sempre fala, esses nucleotídeos se ligam, formando lá o nosso polímero. Para vocês terem ideia do tamanho do DNA, se a gente fosse falar do DNA humano, ele tem cerca de 3,2 bilhões de nucleotídeos. É muito nucleotídeo, gente. Uma molécula de DNA é muito grande mesmo. Mas como ela se forma? Como é ligado um nucleotídeo no outro? Existe, como sempre, um nome aqui na biologia, e esse nome é ligação fosfodiéster. Então, a gente tem aqui os nossos nucleotídeos, que só lembrando lá, embora esteja representado aqui por uma bolinha, a gente tem 3 constituintes diferentes, o nosso grupamento fosfato, a nossa pentose e também a nossa base nitrogenadas. Aqui representadas as 3 partes apenas por uma bolinha. Uma bolinha, então, se liga a outra, um nucleotídeo se liga ao outro por ligações fosfodiéster, gente. Esse é o nome aqui da ligação importante que vocês precisam se lembrar. E como isso funciona? Vamos olhar lá como isso vai se ligar uma na outra, de novo na forma química de verdade. Primeiro, vamos identificar aqui o nosso nucleotídeo. A gente tem 3 nucleotídeos diferentes aqui. Vamos identificar a parte de cada um. Aqui, em vermelho, a gente tem o nosso grupamento fosfato. Lembrem-se lá do fósforo aqui. No próximo, então, a gente tem a nossa pentose, o nosso o nosso carboidrato com 5 carbonos, aqui, aqui e aqui. E por último, as nossas bases nitrogenadas. E agora a gente vai falar como uma se liga ao outro. Onde está essa ligação fosfodiéster? A ligação fosfodiéster, gente, acontece aqui, entre a pentose de um nucleotídeo e aqui o grupamento fosfato de outro. Eu escrevi isso aqui para vocês aqui do lado. Então, aqui entre o fosfato desse nucleotídeo e aqui a pentose do nosso outro nucleotídeo, a gente tem aqui uma ligação fosfodiéster. Embora eu não tenha colocado aqui o nome, gente, vocês podem identificar que aqui, de novo, há uma outra ligação fosfodiéster. Então, nesse caso aqui, a gente está pegando um grupamento fosfato desse nucleotídeo aqui de baixo e aqui a pentose desse outro nucleotídeo. E quantos podem se ligar? Infinitos, gente. Pode se ligar um depois do outro, por exemplo, no nível de bilhões, como é o genoma humano. Isso vai depender aí da espécie, de quantos nucleotídeos cada espécie possui. Agora a gente vai comparar os nucleotídeos do DNA e do RNA. Os dois são ácidos nucleicos, os dois são constituídos por nucleotídeos, mas a gente tem aí algumas pequenas diferenças entre um e outro, e é isso que a gente vai frisar agora. Falando primeiramente sobre o grupamento fosfato, aqui a nossa parte amarelinha, com o nosso fósforo lá. A gente não tem nenhuma diferença entre o grupamento fosfato do DNA e do RNA. Então, beleza, vamos passar para a próxima parte aqui, que é a nossa pentose, que é lá o nosso carboidrato de 5 carbonos. Existe sim uma diferença agora entre o DNA e o RNA. Se vocês não soubessem o nome, gente, ficaria mais fácil do que significa DNA e RNA. RNA, na verdade, significa ácido ribonucleico. Tá aqui, ó, o nome para vocês. E o DNA, ácido desoxirribonucleico. Se vocês souberem esse nome aqui, vai ficar mais fácil de vocês se lembrarem de qual é o nome da pentose de cada um desses dois ácidos nucleicos. Aqui no RNA, o ácido ribonucleico. A pentose é a ribose. Já no DNA, nosso ácido desoxirribonucleico, a gente tem a desoxirribose. São dois nomes diferentes, dois tipos diferentes de pentose. As duas são pentoses, mas tem aí uma pequena diferença, que é essa daqui, ó. A única diferença entre elas é um oxigênio, que a ribose tem esse oxigênio e a desoxirribose não possui esse oxigênio. Então, ribose RNA, desoxirribose DNA.
a pentose de cada um desses ácidos nucleicos. Próxima coisa que a gente vai falar é base nitrogenada. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha 5 tipos diferentes de bases nitrogenadas? Mas cada um aí tem a sua. O DNA tem as suas bases nitrogenadas e o RNA tem as suas bases nitrogenadas. E a gente tem algumas em comum. Se a gente for comparar aqui nessa primeira linha, então a gente tem do DNA, na segunda linha a gente tem do RNA. A gente tem 3 bases nitrogenadas que são iguais, que são aqui a adenina, a citosina e a guanina. São bases nitrogenadas que são iguais, tanto no DNA quanto no RNA. Mas aí, gente, a gente tem bases exclusivas de cada um deles. O DNA tem aqui a sua base exclusiva, que é chamada de timina, e o RNA tem a sua base exclusiva, que é chamada de uracila. Além disso, a gente pode classificar essas bases nitrogenadas em 2 grupos diferentes. A gente tem aqui as bases pirimídicas e aqui as bases púricas. Como que a gente classifica um em um grupo ou no outro? A gente classifica de acordo com a quantidade de anéis lá da fórmula química. Então, aqui a gente tem um anel só nas pirimídicas e aqui nas púricas a gente tem 2 anéis. Quais são quais? A gente tem aqui nas pirimídicas a citosina, a timina e a uracila. Lembrando aqui que a citosina é igual nas duas, é igual no DNA e no RNA. A timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. E se a gente tiver aqui 2 anéis, a gente classifica como púricas essas bases nitrogenadas. E quais são elas? A gente tem aqui a adenina e aqui desse outro lado a gente tem a guanina, sendo que as duas são comuns ao DNA e ao RNA. Agora que a gente já conversou sobre as diferenças nos nucleotídeos do DNA e do RNA, a gente vai falar sobre as diferenças de onde esses ácidos nucleicos são encontrados dentro da célula. Mas lembrando lá do começo do ano, gente, a gente tem 2 tipos de célula diferentes. A gente tem as células eucarióticas e as procarióticas. Lembrando lá das características principais delas. A eucariótica é caracterizada pela presença de núcleo e pela presença de organelas membranosas. E a gente tem as procarióticas, que são caracterizadas pela ausência de núcleo e pela ausência de organelas membranosas. Lembrado isso, vamos aqui conversar sobre a localização do DNA nessas células, porque há diferenças entre a procariótica e a eucariótica. Falando aqui primeiro sobre a eucariótica, gente, a gente pode encontrar DNA tanto nos cromossomos, que é constituído por DNA e está lá dentro do núcleo, quanto nas mitocôndrias e cloroplasto. Lembrando lá, gente, daquela tarefa que vocês fizeram sobre endossimbiose. Não sei se vocês se lembram, mas a presença de DNA na mitocôndria e no cloroplasto era uma das evidências de que isso tinha acontecido, de que a endossimbiose tinha acontecido. Agora, falando sobre a procariótica, vão se lembrar lá que o DNA é disperso no citoplasma, na região do nucleóide. A gente não tem um núcleo formado que separa aí o DNA do resto da célula. A gente tem ele sim disperso, solto no hialoplasma, lá no nucleóide. Falando agora sobre o RNA. Em relação à célula eucariótica, a gente pode encontrar o RNA em várias regiões. A gente pode encontrar no núcleo, aqui na mitocôndria, no cloroplasto, no ribossomo, já que o ribossomo é constituído de RNA. Lembrem-se lá que eu falei para vocês que o RNA era uma organela que estava presente tanto na célula procariótica quanto na eucariótica, porque ela não era uma organela membranosa, ele não é uma organela membranosa. O ribossomo é constituído de RNA. Então, a gente também, consequentemente, encontra RNA no ribossomo. E outro lugar também é no hialoplasma. Já na célula procariótica, a gente encontra tanto no ribossomo quanto no hialoplasma. Essas são as 2 regiões aí que a gente encontra RNA na célula procariótica. Vou botar aqui meu vídeo para baixo e vamos seguir. Agora, gente, vou fazer com vocês um resumão, incluir mais algumas coisas sobre o DNA, essa molécula aí tão importante para os seres vivos.
Para falar sobre o DNA, primeiro eu vou contar aqui para vocês como a gente descobriu, como a gente chegou hoje no conhecimento todo que a gente tem sobre a molécula do DNA. Isso começa lá em 1869, com esse cientista aqui, ó, simpático, que descobre o DNA. Ele descobriu o DNA nessa época. Ele estudava lá os componentes do núcleo da célula e acabou descobrindo a molécula do DNA. Um pouco mais para frente, na verdade, bastante mais para frente, aqui em 1950, a gente tem esse outro cientista, o Chargaff, descobrindo a proporção que hoje leva o nome dele, que é chamada de relação de Chargaff. Muito importante a relação de Chargaff. Para que eu possa explicar para vocês a relação de Chargaff, vocês precisam lembrar lá das bases nitrogenadas. Lembrando que a gente tem essas 4 aqui presentes no DNA. A gente tem a adenina, a timina, que é exclusiva no DNA, a citosina e a guanina. Vocês podem notar aqui que eu grifei a primeira letra aqui do nome de cada uma delas, porque a gente vai chamar elas sempre pela inicial de cada uma dessas bases nitrogenadas. Então, aqui, a gente vai chamar a adenina de a timina de T, a citosina de C, muito bom, e a guanina de G. Então, a gente vai sempre chamar as bases nitrogenadas pela inicial dela, porque a gente ficaria muito difícil a gente ficar repetindo a citosina, a guanina, a uracila, a timina, ia ficar muito difícil a gente fazer isso. Então, a gente chama isso só pelas iniciais, A, T, C, G. E agora que vocês sabem isso, eu vou explicar para vocês a relação de Chargaff, que é isso daqui, gente, é uma relação matemática, que ela diz o seguinte, vamos olhar aqui nesse canto, que se eu pegar o conteúdo de adenina de uma célula e dividir pela quantidade de timina que eu encontro numa célula, eu sempre vou chegar aqui por um número por volta de 1. A gente arredonda para 1. Vamos sempre arredondar para 1. E também, se a gente chegar aqui e procurar a quantidade de citosina que a gente tem numa célula e dividir pela quantidade de guanina, a gente chega aqui também no número 1. Isso, gente, é a mesma coisa que dizer que a quantidade de adenina na célula é a mesma que a timina e a quantidade de citosina é a mesma que guanina. E como que o Chargaff chegou aí nessa relação, gente? Vou mostrar aqui para vocês como se fosse o nosso experimento. Ele fez diversos experimentos. Aqui a gente vai usar um exemplo para ver aqui que a relação de Chargaff é verdadeira. Então, vou pegar esse quadro aqui, que diz sobre a quantidade de bases nitrogenadas que a gente tem em diferentes espécies. Então, aqui adenina, guanina, citosina, timina, a gente tem as bases nitrogenadas. E aqui a gente tem as nossas espécies, homem, boi e carneiro. Vamos olhar aqui primeiro no homem. Se a gente comparar aqui a quantidade de adenina, 30,4, com a quantidade de timina, 30,1, e usar a relação de Chargaff aqui, A dividido por T, então 30,4 dividido por 30,1. Vocês não concordam comigo que vai chegar a um número muito próximo de 1? Vocês concordam comigo, né? É matemática, não tem como discordar aqui. Então, sim, gente, a gente aproxima aqui para 1. Agora, para outro exemplo, do boi. Se a gente pegar a quantidade de guanina, 21,2, e de citosina, aqui a gente tem a exata mesma quantidade, 21,2. Então, se a gente pegar aqui a guanina e dividir pela citosina, é igual a 1. Gente, eu coloquei aqui ao contrário, porque C dividido por G ou G dividido por C vai ser igual a 1, a gente não tem mudança aqui. E a mesma coisa no AT. Se tiver A dividido por T, vai ser igual a 1, assim como T dividido por A. Então, assim que ele chegou na relação de Chargaff, e a relação de Chargaff é verdadeira. Agora, então, gente, acabei de explicar para vocês o porquê a gente sabe que a relação de Chargaff acontece. Mas na época, o Chargaff não sabia que era por causa da complementariedade das bases. Ele não sabia que era por causa que a adenina sempre se ligava à timina e a citosina sempre se ligava à guanina que ele encontrava aquelas proporções. Isso foi descoberto mais para frente. Então vamos seguir aqui com a nossa história do descobrimento do DNA. Agora, em 1950, a gente tem uma cientista muito importante entrando aqui no jogo.
a gente tem a Rosalind Franklin, que tira a primeira imagem do DNA, que é essa imagem aqui que eu coloquei para vocês. E aí, agora, contando um pouco dos bastidores aí da ciência, de como foi descoberta e o DNA, que estava aí de boato rolando, estava acontecendo o seguinte, gente. Então, a gente já sabia ali os componentes do DNA, mas ninguém sabia direito como que era o formato dele, como que era o formato tridimensional dele. Ninguém sabia como era. Então, existiam diversos grupos de pesquisa procurando aí, disputando para ver quem que descobria isso primeiro. E aqui a Rosalind Franklin tira essa foto do DNA, e aí, uma fofoca. Um cientista que trabalhava com ela entrega essa imagem para 2 outros cientistas, que esses cientistas juntam A mais B, a relação de Chargaff, com essa foto, e acabam descobrindo aí e publicando o formato do DNA, a estrutura tridimensional do DNA. Provavelmente quando vocês forem ouvir sobre o descobrimento da estrutura do DNA, vocês vão ouvir sobre esses 2 nomes apenas. Essa foto aqui é muito famosa, que é o Watson e Crick, em 1953. Eles publicam aí a estrutura tridimensional do DNA como a gente conhece hoje. Essa molécula aqui, dessa forma aqui que a gente tem em cima. Entretanto, gente, eles utilizaram lá informações que tinham sido trazidas lá da Rosalind Franklin. Já em 1962, o Watson e Crick e esse outro cientista que pegou lá a imagem da Rosalind Franklin e entregou para o Watson e Crick, que é esse Wilkins, eles ganham os 3 do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela descoberta do DNA, pela descoberta da estrutura tridimensional no DNA, mas a Rosalind Franklin aí passa despercebida porque ela tinha morrido antes e nenhuma pessoa morta pode receber um Nobel. Então, ela que teve a sua importância tão grande lá, tirando aquela primeira foto do DNA, até hoje não é lembrada como a sua importância aí na contribuição do descobrimento do DNA. Então, vocês, como bons alunos, eu quero que vocês se lembrem que além do Watson e Crick, a gente teve aí a participação muito importante da Rosalind Franklin. Mas isso tudo, gente, essa parte aqui de histórico, é mais uma questão de curiosidade para vocês entenderem como a ciência funciona, como a gente chega nas coisas que a gente sabe hoje. Mas isso aqui não vai ser cobrado em prova, pelo menos por mim, não vai. Mas geralmente vocês vão ouvir aí falar do Watson e Crick, que esse é o modelo que a gente estuda hoje aqui no ensino médio do DNA, ele foi elaborado ali pelo Watson e Crick. Então vocês vão ouvir falar bastante desses 2 nomes. Agora que a gente já trouxe aí os bastidores das fofocas do descobrimento do DNA, a gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura mesmo. Como que Watson e Crick chegaram aí? O que eles descobriram aí dessa estrutura tridimensional que a gente tem aqui embaixo no DNA? Então, vamos começar sobre a estrutura aqui. A nossa pentose e a nossa base nitrogenada, as nossas bases nitrogenadas. A gente já sabe qual é a pentose, que é a desoxirribose, e a gente já sabe quais são as bases nitrogenadas, que é a T, C e G, adenina, timina, citosina e guanina, que são as bases nitrogenadas do DNA. Lembrando lá que a timina é exclusiva do DNA. E aí, gente, com Watson e Crick, a gente descobre então a estrutura do DNA, que é formado por uma dupla fita enrolada, uma dupla fita torcida, uma dupla hélice, que é esse formato aqui clássico que vocês sempre veem no formato do DNA. Aqui, então, a gente tem representado, eu tirei essa imagem da apostila, da página 265, ela tá bem legal para a gente ir explicando. Então, aqui, se vocês notarem, gente, a gente tem 2 fitas, as 2 fitas aqui em amarelo. E notem que elas são torcidas, ela vai girando assim, ó. Então, aqui a gente tem as bases nitrogenadas que a gente acabou de falar. Então, a gente tem a citosina e a guanina, aqui em roxinho. Aqui em verde a gente tem a timina, em azul a adenina. Sempre A ligado com T, sempre C ligado com G. E o que mais aí que a gente descobriu durante as nossas aulas? Vou trazer minha imagem aqui para cima. Que um nucleotídeo, gente, é ligado para o outro, ou seja, a gente está falando na mesma fita. Um nucleotídeo é ligado pelo outro,
por uma ligação fosfodiéster, que foi toda aquela história lá que a gente conversou sobre a pentose de um nucleotídeo ser ligado ao fosfato de outro nucleotídeo. E assim acontece nas duas fitas, gente, mas isso forma a fita separadamente. Então aqui a ligação fosfodiéster faz uma fita ligando um nucleotídeo no outro e faz a outra fita, mas a gente ainda não está ligando as duas. O que liga uma fita na outra? Ligações de hidrogênio, famosas ligações de hidrogênio. São essas pontezinhas aqui que vocês estão vendo entre a timina e a adenina e entre a citosina e a guanina. O que liga uma fita na outra, o que faz uma base nitrogenada ligar na outra, são as ligações de hidrogênio, sempre as ligações de hidrogênio. Então, são elas aí que unem uma fita a outra, sempre aqui pelas bases nitrogenadas. Então, dentro da mesma fita, um nucleotídeo é ligado ao outro por uma ligação fosfodiéster e uma fita é ligada à outra por ligações de hidrogênio. Deixa eu baixar aqui de novo a minha imagem. Então, aí, fazendo um pequeno teste com vocês, para que vocês possam se lembrar aí que a citosina sempre liga a guanina, a timina sempre liga a adenina. Eu quero que vocês me digam, vamos fazendo junto, qual seria a complementariedade aqui dessas bases que a gente tem. Então, aqui, gente, nessa linha, a gente está representado a uma fita. Eu quero saber que outras bases nitrogenadas vão se ligar na outra fita que se ligar a essa primeira aqui. Então, se a gente estiver nessa primeira fita, essas bases nitrogenadas, a gente sabe quais vão ser as bases nitrogenadas da outra fita. Se a gente tem aqui uma adenina, consequentemente aqui a gente tem uma timina. Se aqui a gente tem uma timina, consequentemente aqui a gente vai ter uma adenina, timina aqui, adenina, timina, adenina. Agora aqui, se a gente tem uma citosina nessa fita, na outra fita a gente vai ter uma guanina. Se a gente tem uma guanina aqui, a gente vai ter uma citosina. Então, guanina, citosina, A, T, G, C, C, G, A, T, T, A, C, G, C, G. Sempre assim, gente. É muito importante que vocês saibam disso. É essencial aqui nessa aula vocês se lembrarem disso. Que citosina se liga à guanina e que timina se liga à adenina. Vocês precisam saber disso. Assim a gente finaliza aqui a parte teórica do módulo 7. A gente segue agora então para os exercícios de aplicação. Estamos então na apostila 3, módulo 7. Agora a gente segue lá para a página 271. Vocês vão notar aqui, gente, que eu começo pelo exercício 2. Eu não vou resolver o exercício 1 agora, porque eu acho que ele é mais relacionado ao módulo 8. Então, quando a gente finalizar o módulo 8, eu volto para resolver o exercício 1. Vamos lá ver, então, o que o exercício 2 está pedindo. O que representa o desenho a seguir? Qual o nome das moléculas representadas pelos números 1, 2 e 3, respectivamente, sabendo que se trata da unidade estrutural do ácido desoxirribonucleico, DNA. Unidade estrutural aí, gente, é um sinônimo de monômero. E a gente sabe que o monômero do DNA é um nucleotídeo, que também é o mesmo monômero do RNA. Mas como está pedindo aqui só DNA, a gente coloca nucleotídeo. Mas ele está pedindo também o que representa cada um dos números. Então, vamos lembrar aí de cada uma das partes do nucleotídeo. Então, aqui no número 1, nós temos o grupamento fosfato. No número 2, nós temos a nossa pentose. Lembrem-se aqui que tem esse formato devido aos 5 carbonos que a pentose possui. Mas como ele especificou aqui, gente, DNA, a gente pode ser mais específico quanto ao nome da pentose. Todo mundo já sabe que a pentose é um carboidrato de 5 carbonos, mas existe uma pentose específica do DNA, que é exclusiva do DNA, que é a desoxirribose. E a gente parte aqui para o número 3, que é a base nitrogenada. A gente não dá um nome específico aqui para a base nitrogenada. A gente sabe que o DNA tem 4 tipos diferentes de base nitrogenada, A, T, C, G, mas a gente não coloca aqui. A gente não precisa especificar, é só colocar a base nitrogenada. E aqui, gente, eu deixo para vocês um exemplo de resposta
de como responder aí essa questão. Vocês podem pausar o vídeo, ler minha resposta e escrever a de vocês aí para vocês ir treinando como responder uma questão aberta. E agora a gente segue para o exercício 3. Vamos ler lá então. Algumas técnicas laboratoriais são utilizadas para identificação de estruturas celulares. Para identificar algumas estruturas presentes em células vegetais, um cientista manteve marcado, em meio de cultura contendo uracila, uma porção de células de raiz de cebola. Após certo período, elas foram fixadas e submetidas à autorradiografia para comprovar os locais que possuíam o material marcado. É correto prever que, no citoplasma, encontre-se uracila radioativa somente nos. Gente, o que o enunciado aí está explicando é que uma técnica de laboratório que a gente usa é marcar com radioatividade alguma coisa que a gente quer saber a localização. Que com a radioatividade a gente consegue ver onde essa coisa que a gente marcou está. Aqui no caso que o cientista fez, por marcar a uracila. E esse é um termo muito importante para que a gente possa descobrir aí qualquer resposta. A gente quer descobrir em que local a gente vai encontrar a uracila. Mas primeiro a gente precisa saber o que possui uracila. Se vocês se lembrarem da aula que a gente acabou de ter, vocês vão se lembrar que a uracila é uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Então a gente vai ter que encontrar aí alguma parte que a gente encontra RNA dentro da célula. A outra parte que diz importante aqui, para a gente saber que célula a gente está falando, se vocês notarem no texto, a gente fala células de raiz de cebola. O texto fala células de raiz de cebola. Raiz de cebola, cebola, um vegetal. Logo, a gente está falando de uma célula eucariótica. Lembrem-se lá da aula também. Se vocês se lembrarem, vocês vão lembrar desse slide aqui, e que a gente falou sobre a localização do RNA na célula eucariótica, que é aqui o núcleo, mitocôndria, cloroplasto, ribossomo e hialoplasma. E com isso a gente consegue responder onde a uracila vai estar. Qualquer resposta que incluir o máximo de coisas possíveis dessa aqui que a gente está falando vai ser a resposta correta. E a gente tem aqui como resposta correta a E. A gente tem RNA nos ribossomos, cloroplastos e mitocôndrias. E assim a gente fica com a alternativa E. Finalizando, então, aqui as nossas questões de aplicação. Então, assim, a gente finaliza o módulo 7 e eu deixo, como sempre, exercícios para vocês treinarem. Vai ter tarefa no Classroom, como toda semana. E qualquer dúvida, é só falar comigo, gente. E se vocês quiserem anotar também para a gente conversar no plantão, fiquem à vontade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto que eu gosto muito. Espero que vocês me perguntem bastante, então, no plantão. E a gente fica por aqui com a nossa aula online. E é isso, gente. Abraço e até a próxima!